Oi, gente, tudo bem com vocês? Professor Everaldo Júnior de Geografia. É a nossa primeira videoaula gravada desse ano, tá? Então, muito feliz aqui por estar com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da história da geografia, como é que a geografia foi desenvolvendo, como é que ela virou uma ciência, né? Ela não foi ciência a vida toda, nem foi disciplina escolar. Existia um tempo que nem tinha disciplina de geografia. Os antepassados de vocês, muitos deles nem estudaram geografia assim enquanto matéria na escola, mas todo mundo conhece o conhecimento geográfico. É isso que eu estou mostrando aqui para vocês hoje. Então eu vou mostrar aqui um slide para vocês, vou passando, né? Vocês vão prestando atenção. Então, no caderno de vocês, para vocês, né, como atividade de hoje, o título da aula de hoje é esse aqui, ó, que está aí no slide. A evolução do pensamento geográfico. Então vocês já vão dar uma pausa no vídeo e copia esse título colocando a data de hoje, tá? Eu vou passando os slides e vocês vão vendo e entendendo. Então, a origem da geografia, ela não é precisa, não é certa. Não se sabe o dia, o local exato que alguém chegou e disse, ó, a gente vai estudar geografia, a gente vai institucionalizar a geografia. Pelo menos isso antes da institucionalização dela que nós conhecemos. Não se sabe, tá certo? Isso eu me refiro a um período, por exemplo, antes de Cristo. Então, são muito imprecisas, né? Você vai ter diversos povos que desenvolveram conhecimento geográfico, povos antigos, no Egito, na China, na Índia, na Europa, na Mesopotâmia. Os povos primitivos também desenvolveram, os selvagens, os índios do continente americano, de grande parte da África e da Oceania. Mas anotado, documentado, você não tem. Você foi pegando o conhecimento, principalmente aquilo que passou de geração para geração, e foi entendendo o que era, né, aquilo, o que era. E o próprio homem, o próprio ser humano foi desenvolvendo teorias para isso. Então, os povos nômades, eles foram essenciais para o conhecimento geográfico. Você imagine de uma época que as pessoas não tinham um lugar fixo para morar. Isso já ocorreu no nosso planeta. Então, os povos viviam migrando de lugar em lugar. Por que eles mudavam de lugar, professor? Eles mudavam justamente procurando um lugar melhor para a vida deles, né? Para a sobrevivência deles e de suas famílias. Então, assim, tipo, de alimentação, de disponibilidade de água, de segurança, né? Quando eles acharam, eles foram se fixando, aí foram deixando de ser nômades, né? Primeiro criando as aldeias cresceram, viraram cidades, as cidades se fortaleceram, cresceram e viraram impérios, construíram suas muralhas, e daí os vários tipos de ocupação até a gente chegar hoje onde a gente usa país, estado e cidade, né? Um município. A gente usa essas expressões hoje. Enquanto ciência, né, eu falei da geografia enquanto conhecimento geográfico. O conhecimento ele já existe desde que o homem é homem, desde que a mulher é mulher. Mas enquanto ciência você vai ter a Grécia Antiga e o Império Romano. Então, eles vão ser dois marcos para a ciência geográfica. Então, geografia, além de conhecimento, também é ciência. Você vai ter Tales de Mileto, Heródoto, Erastótenes, Hiparco, Aristóteles, Estrabão e Ptolomeu. Então eles não eram geógrafos, viu gente? Eles não tinham formação em geografia, mas eles desenvolveram diversos conhecimentos de geografia. Existem assuntos de geografia que vocês estudam hoje na escola, desde que estava estudando geografia já com a tia, né? Antes de chegar no sexto ano, que eles vieram ao longo de todos esses anos desses caras. Podem acreditar. O Império Romano, o estudo da geografia na descrição dos portos, de rotas, né? Rotas de viagem, rotas marítimas, escalas, a navegação da época também, o comércio. Então tudo isso fez com que em Roma se desenvolvesse também bastante conhecimento geográfico. A consolidação científica da geografia ela só vai ocorrer de fato com os povos árabes. A contribuição que eles deram para a geografia, eles deram para várias ciências, né? Astronomia, sociologia, né? Mas, matemática também, mas na geografia, falando da geografia, que é a minha área, né, que eu estou dando aula para vocês, ela foi importantíssima. E as grandes navegações, porque você imagine que naquela época não tinha celular,
não tinha GPS, não tinha telefone, não tinha imagem de satélite. Como é que eles conseguiram navegar? Aconteceram diversos acidentes, vários navios naufragaram em vários oceanos, já em vários lugares do mundo diferentes. E aí, quando eles começaram a mapear, armazenar essas informações das rotas marítimas, e isso foi diminuindo e hoje tá dentro do campo daquilo que é mais seguro. Né? Você pode ver que é muito difícil vocês verem uma notícia passar no jornal que um navio naufragou. Por quê? Porque as rotas estão construídas, foram montadas, os mapas e a tecnologia que ajuda aqueles que governam as embarcações, né? Olha esse mapa aí, ó. Nós temos nesse mapa aquilo que pode ser considerado a primeira viagem, a primeira rota oficial mapeada, com levantamento geográfico, todas as informações, os pontos de parada, né, eles paravam com início e ponto final, objetivo final de chegar. Então, esse aí a gente pode considerar que foi a primeira. Saindo de Lisboa, passando pelas Ilhas Canárias, Cabo Verde, que é um país-ilha lá da África, a Santa Helena, Moçambique, Moçamba, Melinda e Calicut, e Goa, na Índia, que era o ponto final. Então, era o caminho para as Índias, que Colombo tentou outro caminho. Pode ver que a América não está nesse mapa. Ninguém sabia que a América existia. E aí, Colombo descobre acidentalmente a América. Olha que coisa interessante, né? Ele vai descobrir a América acidentalmente. Este é considerado um dos mapas mundis que tem a América mais antigos do mundo. Olha o formato da América. Então, claro que aí, com certeza, não se tinha ainda conhecimento do território brasileiro, né? Porque o Brasil faz o design, né? Faz um contorno, né? No lado oriental do continente americano. Mas você vê que África, Europa e Ásia já dá para perceber. Claro que o mapa tá distorcido, está diferente dos mapas de hoje, que são mais reais. Mas para a época que não tem tecnologia, isso é fantástico. Isso é um avanço incrível, vocês nem imaginam o avanço que foi na época esse mapa. E a importância que ele teve para a navegação. Aqui eu peguei para vocês um mapa do trajeto de Pedro Álvares Cabral, que interessa a nós, né, porque foi quem descobriu o Brasil. As datas, né, você vê que ele vem no Oceano Atlântico, que ele vem no Brasil, que também se defende a tese de que não era o objetivo dele vir para o Brasil, ele descobre o Brasil acidentalmente, né, e o retorno dele, e que depois aconteceu aquele naufrágio, aquela tragédia, onde as caravelas naufragaram ali no lado oriental do continente africano. Então, agora eu vou falar para vocês da sistematização, a institucionalização. Puxa vida, professor, que nome difícil é esse? Sistematizar é quando você organiza alguma coisa. No caso da ciência, da geografia, você vai organizar aí aquilo que é aula de geografia. Então, eu vou separar os assuntos. Todo professor ele faz uma sistematização no início do ano. Eu vou separar os assuntos que eu vou dar para aquela série. Então, vocês vão estudar os assuntos específicos da série de vocês. Vocês não vão estudar assunto do nono ano, por exemplo. Que eles lá já estão estudando os países. Calma, devagar. Vocês não vão agora para os países. Então, eu estou sistematizando. E institucionalizando, eu estou tornando oficial o curso. Ou seja, descrevendo aqui para vocês, traduzindo. Que língua é essa, professor? É português, viu? A geografia estava virando um curso. Mesmo que os primeiros professores ainda não tinham como formação, eles não eram geógrafos, mas eles estavam tornando a geografia um curso da faculdade, das universidades. E isso vai acontecer na Alemanha e na França. Eu cito aqui os principais pensadores. Na Alemanha, Kant, Humboldt, Ritter, Hatzel. Na França, Lablache. O que são as correntes do pensamento geográfico? A geografia, eu sempre digo, não é porque eu sou geógrafo, não. A geografia é uma das ciências mais amplas, mais complexas em quantidade de conteúdos. É muita coisa que você estuda em geografia. Você vai estudar geografia climas, você vai estudar geografia população, você vai estudar urbanização, que são as cidades, vegetação, formas de relevo, os recursos hídricos, noções de astronomia, os movimentos da Terra. Eu não vou terminar o vídeo, e não termino de dizer tudo. Então é muita coisa que você vai estudar em geografia.
Então, essas correntes do pensamento, porque ao longo da história, os pensadores, geógrafos, os primeiros geógrafos e os antigos que não eram geógrafos, mas foram estudar e produzir texto e informações sobre a geografia, eles foram descrevendo aquilo que era a visão deles. E aí, a partir de cada uma, se formou essas correntes. Eu posso citar para vocês, por exemplo, o determinismo. Então, os geógrafos deterministas, os professores de geografia deterministas, eles acreditam que nós somos influenciados pelo lugar e que aquilo é uma generalização. Então, por exemplo, quem nasce numa ilha tem tendência a ser um revolucionário. Teve um professor de geografia muito antigo que disse isso. Por quê? Porque a ilha ela tem saída para todos os lados. Então, o cara nasce livre. Claro que isso é uma visão bem pessoal dele, ideológica, e com o tempo a gente viu que não era uma coisa tão importante, né? Que não era totalmente verdade isso. Você vai ter nos continentes pessoas também que têm espírito revolucionário, entendeu? De querer mudança, de querer liberdade, né? Tem muitos de vocês que são revolucionários e não sabem. Querem ver mudanças nas coisas, não concordam com o que está acontecendo atualmente e tal, né? Então, essa ideia de você achar que aquele lugar influencia você é uma visão determinista. Por exemplo, a geografia quantitativa, uma geografia baseada em números, né? Em quantidade de cálculos, estatísticas. Tem uma ala da geografia que estuda e pensa assim. Então, existe uma disputa, né, também dentro da própria geografia, uma divisão, do jeito que existe nas igrejas, nas religiões, em todos os segmentos humanos, onde tem o ser humano tem divisão. Na geografia não é diferente. E essa é a principal divisão que eu posso dizer para vocês: geografia física e a geografia humana. Tá certo? Então, na geografia física, a gente vai estudar a Terra em si, né? A estrutura da Terra, a gente vai estudar os vulcões, o clima, a vegetação, relevo e tal. Na geografia humana, a gente vai estudar a população. E dentro do estudo da população tem um monte de informações. As relações sociais das populações, a formação das nações, dos povos, as características culturais de um determinado povo, o número de habitantes, os indicadores sociais, taxa de mortalidade, taxa de escolaridade, né? As pessoas que têm nível superior, as pessoas que só têm ensino médio, as pessoas que são analfabetas, né? Que não se alfabetizaram ainda, então, ou não foram alfabetizadas. Então, na geografia humana você vai ter essa divisão e esse campo de conhecimento. Áreas afins são outros cursos, outras ciências que ou a geografia vai estudar, né? Elas vai beber, ou elas também vão estudar geografia. Então, em alguns momentos, nas nossas aulas esse ano, vai ter algum momento que a gente vai parar a gente vai desenvolver alguma coisa de língua portuguesa, de matemática e tal. Mas não vai ser uma aula de português, não vai ser uma aula de matemática, vai ser uma aula de geografia. Aí sim, tá certo? Então, são as áreas aí. Depois a gente vai ver isso na atividade da semana que vem. E eu vou agora mostrar para vocês um link, né? Já está aparecendo aí na tela, que mostra para vocês os principais pensadores geógrafos do mundo. Olha que imagem linda da Terra, né? Vocês viram, não foi? Então, Varenius. Quem foi Varenius? Importante figura da retomada dos estudos de geografia, geografia geral, né? Geografia geral que você estuda tudo da geografia. Foi várias vezes revisada e permaneceu como principal obra da referência durante o século ou mais. Também era de Flandres, o cartógrafo mais importante do século XVI, Gerard Mercator. Aí ele está falando de Mercator, ou Gerard de Cremer, que criou um novo sistema de projeções. Então, esse Mercator foi que fez os primeiros mapas na época das navegações. Deixa eu voltar aqui que eu passei demais. James Cook. Então, quem foi James Cook? Fixou novos padrões de precisão e técnica em navegação, realizou viagens com fins científicos e na segunda delas, a mais famosa de 1772 a 1775, circunnavegou o globo. Ou seja, ele deu uma volta navegando no mar, deu uma volta no planeta. Olha que massa, né? Na França surgiu a primeira pesquisa topográfica detalhada de um grande país, levada a cabo entre os séculos 17 e 18 por 4 gerações de astrônomos e pesquisadores da família Cassini. Em seu trabalho se baseou o Atlas Nacional da França, publicado em 1791. Lembrando uma curiosidade,
Ele foi quem descobriu a Austrália. Vocês já ouviram falar da Austrália, né? Que tem os cangurus. Humboldt, como muitos que o antecederam, se propôs a conhecer outras partes do mundo. Então, esse tipo de estudo dele, eu particularmente, quando eu lia ele na universidade, no meu curso, eu ficava fascinado. Puxa, porque eu adoro viajar. Vocês gostam de viajar também, não gostam? Vocês viajaram muito nas férias? Pois eu acho viajar muito massa. A gente conhecer outros lugares, outras pessoas, é muito legal. Então, mas acabou se distinguindo voltando, hein? Pela cuidadosa preparação que antecedia suas viagens, pelo alcance e precisão de suas observações. Então, essas observações eram importantíssimas, porque alguém ia voltar naquele lugar. E, às vezes, hoje, por exemplo, as pessoas, quando vão viajar para um lugar que não conhecem, procuram saber como aquele lugar é. Então, elas vão atrás das informações, certo? E aí existe essa. Ele era naturalista, né? Ele estudava muito essa relação do meio ambiente, da natureza influenciando o ser humano, e ele era de uma corrente determinista, né? Immanuel Kant, olha a fotozinha dele aí, ó. Tem um cabelão, né? O meu não dá para fazer isso, que eu tô sem cabelo. Tá caindo meu cabelo. Então, definiu satisfatoriamente o lugar da geografia entre as diferentes disciplinas, afirmou que a geografia lida com os fenômenos associados no espaço da mesma forma que a história lida com os fatos que ocorrem durante uma mesma época. Foi Kant que primeiro utilizou o termo geografia física, olha que massa, e que relacionou a geografia ao espaço e à história, e ao tempo também. Tá? Olha, ele estudava muito história. Ele não era professor de história. Ele não estudava, não é uma referência na história muito, assim, apesar de que alguns historiadores leem muito Kant. Tá? Tanto Kant quanto Humboldt lecionaram geografia física e foram contemporâneos de Karl Ritter, que ocupou a primeira cadeira de geografia criada na Universidade Moderna. Então, a primeira cadeira, que ainda não era o curso, viu, gente? O curso tem várias cadeiras de geografia. Eram pessoas de alguns cursos que estudavam a cadeira de geografia. A geografia começou a ficar interessante. Ferdinand Paul Wilhelm, ou Barão de Richthofen, escreveu um monumental estudo de 5 volumes sobre a geografia chinesa. Olha aí, a China, o pessoal que acompanha a China, ali perto das Coreias, né? Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, e de tantos produtos que nós consumimos todos os dias na nossa casa, que são produtos que vieram da China. Influenciou o desenvolvimento da metodologia geográfica na Alemanha e em outros países também. Hatzel, ele é considerado um pai da geografia. Escreveu trabalhos pioneiros em geografia humana e política. Então ele estudou muito isso, né? Criador da antropogeografia, que vem de antropologia, que é o estudo do ser humano. O geógrafo e o etnógrafo alemão é autor do ensaio tido como ponto de partida da geopolítica. Lá no 8º ano, os meninos do 8º ano estão começando a estudar geopolítica, tá vendo? Ó? Lembra que eu disse no começo da aula que tem coisa que a gente estuda hoje que vieram desses caras, no qual introduziu o conceito de espaço vital. Então vou resumir para vocês. Estudar as relações entre os países, as relações econômicas, culturais, políticas entre os países, as guerras. Vocês já assistiram um filme de guerra? Com certeza. Guerra entre países, aquilo foi fruto de uma disputa, de um conflito, de um relacionamento que não deu certo. No caso, coletivo, né? E Lablache, a Barbona, né? Foi um dos principais responsáveis pelo surgimento da geografia moderna na França. Deve-se a ele a definição do campo da geografia regional, de estudar as regiões. Região Nordeste, Sudeste. Vocês já estudaram isso? Vocês lembram disso, gente? Então, nós vamos estudar isso um pouquinho esse ano, mais no ano que vem, né? No 7º ano. Com ênfase no estudo de áreas pequenas e relativamente homogêneas. O conceito de lugar foi muito discutido por Lablache. Lembrando que Lablache era francês. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Que massa, né? A nossa aula. Muito feliz e alegre. E qual é a atividade de hoje? Lembrando lá no começo do vídeo, copiar o título. Vou colocar aqui de novo o título para ninguém esquecer. Enquanto eu coloco o título, vocês vão lembrar qual é a atividade. Vocês vão anotar aí o título e eu vou explicando qual é a atividade de hoje. Então hoje vocês vão anotar 5 informações interessantes que chamaram a atenção de vocês nessa aula. Se vocês quiserem repetir o vídeo, podem repetir várias vezes, né? Que ele vai ficar salvo aqui no YouTube. Então vocês vão anotar. Não é para produzir texto. Não é muita coisa. 5 frases. Pode ser uma expressão,
uma palavra, vocês podem rever a parte que eu mostro os slides aqui para vocês anotarem direitinho a minha fala, tá certo? O título, a evolução do pensamento geográfico, esse sim que é a data de hoje. Tira a foto e manda para o meu privado. Não esqueçam, pessoal, tá? Semana passada, o pessoal, e na outra semana também, o pessoal enrolado, em dúvida, né? Dizendo, professor, eu não vi, eu não entendi que o senhor disse isso, que era para botar isso. Agora tá, né, falado aqui para vocês e bem explicado. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.